Tomio novamente da Nippon Bonsai, e hoje eu gostaria de estar dando umas dicas aí sobre os problemas que podem acontecer com as nossas plantas, tá bom? Agora no início da primavera nós temos algumas preocupações, né, em relação a esse período, que é a questão da transplante, troca de substrato, a fertilização e etc. Então é importante também a gente observar, por exemplo, que algumas plantas caducifólias, como essa macieira, como esse Acer, eles normalmente perdem as folhas no outono, né? E no período do inverno, né? Do outono para o inverno, eles ficam todas peladas dessa forma, e elas não morreram, elas estão vivas, né? Só que neste período ela tem esse problema de perder as folhas normal, tá? Então o que a gente entende sobre essa questão das plantas em geral? Não é só o bonsai, né? É entender a espécie que você está cuidando, né? E saber que elas se classificam como aquelas que perdem as folhas, chamado caducifólias, e aquelas que não perdem as folhas ou perdem parcialmente as folhas, tá bom? Por quê? Porque algumas vezes você pega uma planta dessa forma aqui, ó, e acha que é normal, tá? Mas essa planta aqui é uma cereja, só que ela tá com essa folha seca aqui assim, caindo as folhas, mas ela tá morta. Então, como identificar? Primeiro é conhecer a espécie dela. Não adianta você pegar um bonsai ou qualquer outra planta e começar a cuidar da espécie dela sem saber os cuidados básicos, as necessidades básicas, né, dessa espécie. Qual a quantidade de sol por dia, qual a quantidade de água necessária, qual o fertilizante necessário, se ela perde a folha ou não. Tudo isso é importante para que você cuide bem dessa sua planta, tá bom? Então, no caso aqui, a dica, olha só, início da primavera, é a mesma planta, tá bom? Por uma questão de maturidade, tem umas que já estão florando, outra não. Dando as folhas. Essa planta é um Acer de Shoujo e ela brota nessa cor vermelha. Daqui a pouco, no verão, ela vai ficar na cor verde. No outono elas caem a folha e no inverno ela fica pelada dessa forma. Então é normal, tá bom? Agora, essa aqui é uma cereja silvestre. Ela não perde as folhas, ela só diminui um pouco a quantidade de folha, mas ela sempre é verde, chamado sempre verde. Então, se ela perdeu a coloração, alguma coisa aconteceu. Neste caso aqui foi a falta de quê? Falta de água, desidratou, tá? Nós temos uma outra espécie que é muito conhecida na arte do bonsai, são os juníperos. Só que eu aconselho aqueles que estão iniciando a arte do bonsai, que não iniciem com os juníperos se você estiver numa região de clima muito quente, porque é uma planta um pouco chata de cuidar num local onde não tem frio, né? A gente sabe que ela suporta uma determinada temperatura acima do normal dela, mas se você não tiver um clima adequado, não tiver o sol adequado, elas podem sofrer. O que aconteceu com essa planta aqui? Nós temos um local aqui para recuperação dessa planta. O cliente veio e comprou essa planta, mas colocou num local com pouco sol, muita sombra. Então ela começou a ter o quê? Um sofrimento nas suas folhas. Colocamos ela no local adequado, sol pleno, quantidade de umidade adequada, ela começou a brotar novamente, tá bom? Essa planta, mesma coisa, um Juniper horizontalis, ela começou a sofrer, perdeu a coloração. Você tem que cuidar. O que aconteceu aqui, ó,
Isso aqui, ó, essa planta, ela não perde as folhas. Ela é sempre verde, tá? Trouxe para nós, colocamos no local adequado, sol adequado, umidade adequada, começou a brotar novamente, tá bom? Aqui, ó, falta de água, desidratou, tá? Então a gente está recuperando essa planta, está começando a voltar agora, está sustentando. Esses galhos aqui secos, nós vamos ter que podar ela toda para voltar ela a brotação nova, tá certo? Então desidratação é um problema bastante sério que a gente tem enfrentado na grande maioria das vezes, é a falta do cuidado diário dessa planta. Não significa que você tem que jogar água todo dia, mas você tem que colocar a mão na terra. Se ela está úmida, não precisa de água, mas se estiver seca, você tem que jogar água até escorrer embaixo, senão desidrata. Olha aqui, nós estamos recuperando. Essa aqui ela estava num vaso já de bonsai, tá? Muito bem definida, uma estrutura muito boa dessa planta, só que ela desidratou. Ocorreu um descuido na hidratação dessa planta, ela perdeu o galho. Nós tivemos o que? Fazer rapidamente uma troca de solo, colocar ela num outro solo, num substrato adequado e hidratar ela e colocar num local adequado. Estamos já na recuperação dela também. Novas brotações, ela está se voltando a uma boa qualidade. Só que infelizmente essa região onde ocorreu da desidratação, essa parte desse galho foi perdida, não tem recuperação. Aqui vamos ter que reestilizar essa planta para dar um formato bacaninha para ela, tá? Essa planta aqui, ó, também foi ao contrário. Eu não estava falando sobre desidratação, mas o excesso de água também mata a planta, né? Essa aqui, ó, o que aconteceu? Parece que é uma desidratação, mas não é. Foi o excesso de água. Deu um fungo na raiz, tá? E neste caso aqui, a gente tem que diminuir a quantidade de água, tá bom? E começar a usar um fungicida. Então, de novo, eu digo para você, a grande maioria das vezes é um problema de cuidar, de como cuidar. Se você também coloca essa planta num solo que não é bem drenado e com excesso de água, você tem um problema de fungo na raiz e ocorre essa perda aqui, ó. Você vê que a planta está saudável, está verde, mas começa o quê? A morrer por dentro. Isso aqui é fungo. E nós estamos o quê? No caso, trocamos o solo para um substrato mais poroso e estamos dando um fungicida sistêmico para combater esse problema aqui, tá bom? Então fica a dica aí para vocês que a parte de doenças e pragas, ele é muito importante. A gente está observando, mas o principal é que a grande maioria das vezes é a falta de cuidado, porque se você colocar essa planta num local adequado, com quantidade de água adequada, com sol adequado para a espécie dela, ela não tem praga, ela não tem doença, tá bom? A falta de cuidado é o principal fator que leva os problemas de saúde das suas plantas, tá? Uma fertilização adequada, novamente dizendo, ó, sol adequado, você precisa que essa planta faça fotossíntese, umidade adequada, fertilizante adequado para cada espécie de planta. É muito importante, tá? Então fica a dica para vocês aí da Nippon Bonsai sobre essa questão dos cuidados e principalmente, eu digo de novo, a principal falta de cuidado é a falta de água, a desidratação. Até uma próxima.